Bom dia, irmãos. Que momento gostoso, né, que nós estamos vivendo durante toda essa manhã e é um prazer, mais uma vez, né, compartilhar com os irmãos a palavra. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia, né, também deve ser aqui projetado, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós continuaremos aprendendo, né, como já tem sido trabalhado, algumas questões ou aspectos que a gente pode chamar de alguma maneira doutrinários, mas que na realidade refletem na nossa fé, refletem no nosso estilo de vida, devem refletir nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que a gente posta, naquilo que a gente assiste, na forma como a gente vive e como a gente se integra na comunidade de fé. É para isso que nós temos esses pilares, esse estilo de vida, mas antes de nós lermos a palavra e termos esse momento de compartilhar, eu gostaria de convidar mais uma vez você a orar. Orar primeiramente pela sua vida, né, para que o Senhor continue a falar com você através da palavra. Ore pela pessoa que está aí do seu lado, né? Se você não conhece, pode perguntar o nome, pode fazer um barulho ali, né? Dê um sorriso, um bom dia educado, né? Mas ore também pela minha vida. A gente não tem nada de especial, mas nós cremos que o Espírito do Senhor fala através da palavra, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para termos um encontro com Ele. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque a Tua graça, Tua misericórdia, Senhor, são melhores do que a vida, e é por isso que nós estamos aqui. Obrigado porque nós já nos alegramos, obrigado porque o nosso coração, ó Pai, está cheio de alegria com aquilo que cantamos, e obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, Senhor, continua a nos ensinar, e é isso que nós pedimos nesse momento. No nome santo de Jesus, amém. Irmãos, nós leremos o capítulo 15 de 1 Samuel, é uma narrativa um pouquinho comprida, eu vou tentar ser dinâmico, depois a gente retoma algumas partes específicas, mas é importante que a gente caminhe aqui para entender melhor esse contexto. Começa lá no primeiro versículo. Samuel disse a Saul, aqui nós temos o profeta líder, né, da casa de Israel, vamos dizer assim, falando ao rei de Israel naquele período. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria, 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque, que era o rei, né, dos amalequitas, e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua junto com eles, pois foram bondosos para com Israel, quando estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá de Sul, a leste do Egito, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. E Samuel ficou irado e clamou a Deus, ao Senhor, toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então o que são os balidos de ovelha? É esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugidos de bois são esses que estão ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas.
pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre todo Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do seu manto e do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei. Agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei em Israel. Meus irmãos, quando eu era criança e também na minha juventude, meu pai sempre falava uma frase, né? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. E uma vez falando com os meus primos, né, a gente estava falando de alguma situação, e eu falei, né, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Eu falava, meu pai sempre falava isso, né? Aí meus primos, não, quem falava isso era a avó, né? Quem falava isso era o vô. E eu falei, não, mas eu aprendi com meu pai. Então, meu pai sempre ouviu essa frase, né, e meus primos falam sobre isso. Basicamente, né, o que essa frase significa? Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Em essência, as coisas mudam. Tudo muda. Né? Se você pensa que você está muito bem em determinado momento, calma, né? As coisas podem se transformar. E se você acha que as coisas estão muito ruins, também tenha calma, né? Porque as coisas mudam. Ou para melhor ou para pior, fato é, elas mudam. A gente vê isso de diversas maneiras. Né? Diversas empresas mudam, né? Os produtos mudam, lugares mudam. Eu não moro mais na cidade onde eu nasci, e toda vez que eu volto, né, que eu chego e tal, tem alguns lugares meio nostálgicos que eu gosto de ir. Alguns deles já não existem mais. Né? Tinha uma doceria super famosa em Santos, e antes dela encerrar, né, eu tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista com o dono, e ele fala assim, é muito difícil manter, né, tantos anos um lugar. As próprias matérias-primas mudam. Né? O chocolate que eu trabalhava hoje, né, não é mais o chocolate que eu trabalhava 20 anos atrás. Então, até os meus produtos, para manterem a qualidade, a gente tem que ter uma série de transformações. Né? As pessoas mudam.
Determinado momento aqui um dia na igreja, né? A Júnia mostrou uma foto minha, né? Já faz alguns anos. E a pessoa da igreja olhou e falou assim: nossa, pastor, como você estava novo. Eu estou igualzinho, né? Só faz 10 anos atrás. Para mim, que não estou me vendo todo dia, não muda tanto. Mas as pessoas mudam, né? As marcas de expressão começam a aparecer. Né? Se você me pegasse na minha adolescência, eu falo, isso aí não vai dar nada, né? Bermuda de tactel, né? Quando estava de camisa era regata, chinela havaiana, às vezes luzes no cabelo para o meu constrangimento, né? As modas, tatuagem de rena, coisas que mudam, né? Se você parar para pensar nas modas, né, que vocês usaram, né, as coisas que a gente já usou, você fala, meu pai, né, que vergonha. E os nossos jovens, adolescentes, né, vão ter as mesmas experiências, talvez muito mais, por causa da internet que hoje registra todas essas coisas. Mas essa coisa da mudança, do conhecimento, da transformação, ela faz parte da curiosidade da vida humana. Desde a antiguidade, né, se a gente parar para pensar, a gente tem uma parte da filosofia que fala sobre isso. Aqui não é uma aula de filosofia, né, mas desde lá dos pré-socráticos, a gente ouve falar, né, será que conhecimento é possível? Se não é, né, nós temos o Descartes, né, no racionalismo, cogito ergo sum, né? Então, penso logo existo. Então, é possível mostrar o conhecimento através da razão e tal. Aí vai chegar o David Hume e vai falar, não, né? Se você não experimenta, se você não tem a sensação, não tem como você conhecer nada. Então, a gente vai ter a escola, né, do empirismo. Então, a gente precisa da experiência para poder fazer isso. Como eu falei, né? Aqui a ideia não é uma aula de filosofia, mas aquela frase do Heródoto, né? Lá, né, pré-Sócrates também, é impossível passar 2 vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer, né? O rio muda? Não o rio que muda, né? Não é só a água que está passando. Você também muda. A partir do momento que você conhece, né, a partir do momento que você tem uma experiência, todas as suas outras experiências vão ser impactadas por aquele momento. Então, a ideia dessas questões, essa possibilidade de transformação, de certa forma, né, ela impacta de maneira presente a vida humana. O que a gente leu e a história, a narrativa, ela conta, ela nos ensina muitas coisas fundamentais. Mas a coisa mais importante que a gente pode aprender essa manhã é sobre quem Deus é. E um dos aspectos, um dos atributos que estão presentes no Deus que nós temos aprendido, né, durante todos esses domingos, de maneira muito próxima e prática na nossa vida. Enquanto todas as outras coisas mudam, Deus não muda. Deus não muda. Ele é exatamente como Ele é. Ele é exatamente o que Ele é. A ponto de quando Ele se apresenta a Moisés, Ele fala, eu sou o que sou. Né? A ideia é, se a gente fosse falar, né, no português, seria eu sou o que é. Né? Eu sou o que age. Eu sou o que faz. Eu sou o que estou. Então, nesse momento eu sou, mas eu sempre fui. Porque o aspecto da eternidade de Deus não o transforma, não o modifica. Ele é o que Ele é. E esse aspecto revela a perfeição de Deus. Por quê? Se Deus é perfeito, Ele não precisa que nada lhe seja adicionado, nem que nada lhe seja transformado. Nada vai mudar, nada vai melhorar. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Às vezes você faz alguma coisa, ou você come alguma... Você fala assim, meu, isso está perfeito. Só falta aquela pimentinha, né? Eu sou assim, direto. Jéssica briga comigo, né? Às vezes a gente está num lugar, ela fala, meu, só falta aquele cafezinho. Né? Então, tem que sair, tomar um café, um cafezinho preto, por quê? Está tudo perfeito? Está tudo perfeito, tudo excelente. Mas falta alguma coisa. Deus não. Deus é perfeito, o pleno perfeito. Então, Ele não precisa mudar. Ele não tem transformação, não tem nada no aspecto essencial de Deus, daquilo que Ele é, que se transforma. Do latim, né, do mutare, da transformação, da mudança, né, que é a raiz de
mutação, mutante, né? Tá aí nos cinemas, né? O Deadpool e X-Men, e eu acho maravilhoso, né? Eu sou da geração que cresceu nas bancas, né? Lendo quadrinhos e tal, e se você lê X-Men, para mim é uma coisa maravilhosa, né? Um gene mutante que te dá superpoderes e tal. Na natureza não é muito assim, né? Normalmente as mutações trazem mais problemas do que grandes poderes e grandes responsabilidades, né? Mas essa mudança não traria nenhuma melhoria para o Senhor. Como que você vai melhorar o que é perfeito? Né? Imagina se alguém chega hoje e pega lá a estátua de Davi, lá do Michelangelo, e fala assim, o padrão estético mudou, né? Vamos pegar lá, mudar esse nariz aqui, acabou, né? O pessoal ia cadeia, ia, né, tentar, vou dar uma pinceladinha aqui, dar uma melhoradinha aqui na Mona Lisa, que está meio errado. Não, né? Ninguém se atreve. Essas questões que não dá nem para refletir, né? Ou estabelecer qualquer semelhança ou padrão com a perfeição de Deus. Deus é perfeito. E ele traz para nós, né, agora eu vou usar uns termos meio chatos, né, ali da teologia, ele permite que nós o conheçamos. É o que a gente chama do aspecto cognoscível de Deus. Ele permite que eu e você nos relacionemos com ele, que a gente aprenda quem ele é, né? Nós tivemos um momento aqui maravilhoso, né? Emocionado, eu estava lá atrás emocionado, né? O Pedro, quando ela falou tem 3 meses, eu estava lembrando, eu falei, nossa, foi o período que o Pedro veio aqui a primeira vez, não ganhou o livrinho, mas não tem problema, né? Veio aqui a primeira vez e agora, semana que vem, ele faz 1 ano. Né? Você vai ver, já está uma torinha, né? Já está uma bagunça, está lá embaixo já no parquinho, já para ficar mais tranquilo aqui, né? Porque agora ele está querendo falar e é papai para cá, mamãe para lá, e não fica parado, vocês já viram. Né? Então está num espaço mais adequado, se transformando, mudando. Né? O Senhor permite que a gente conheça, que a gente se relacione, né? Que a gente tenha esse aspecto relacional com o Senhor. E tem um aspecto do que a gente chama abscôndidos, né? A glória de Deus, coisas que nós experimentamos ainda em partes, mas que nós iremos plenamente conhecer quando também estivermos em glória. Então, o Senhor não muda. Ele é imutável em seu ser, nos seus aspectos, atributos, sabedoria, amor, compaixão, graça, justiça, bondade, verdade, longanimidade. Todos esses aspectos, todas essas palavras que são atribuídas ao Senhor não se transformam. É isso que traz segurança para nós, é isso que transforma nessa relação com Deus. Ele é e o que há de ser. Isso não muda. Sua natureza, seus atributos, seus propósitos. Mas, como nós lemos, né, se você prestou atenção e a gente vai retomar alguns pontos, a gente vai ver que na Bíblia, pelo menos, né, em algumas, né, não poucas partes, a gente vai ouvir falar do arrependimento de Deus, né, que o Senhor se arrepende. Então, esse arrependimento, inicialmente, né, assim como outros atributos e outras ações de Deus, tem mais a ver com uma expressão humana, né, do que realmente aquilo que categoriza, né, uma ação de Deus. Só para a gente, eu não quero ser tão técnico, né, mas esse termo no original é um termo que é atribuído, que é conjugado dessa forma somente para a figura de Deus. Né? Então, esse verbo, o arrepender, né, nessa conjugação, desse jeito que a gente não consegue diferenciar aqui no português, ele é usado somente para a própria figura de Deus. E a ideia é de uma tristeza profunda, né, de uma decepção tão grande que você precisa fazer alguma coisa. Você precisa agir. Eu não sei se você já passou por isso, né? Eu, como pai, ainda não tive esse tipo de necessidade de ação, vamos colocar assim. Mas, às vezes, um pai vê que o filho está passando por um processo que ele precisa intervir. Ele precisa fazer algo. Né? Fala, olha, se o meu filho continuar fazendo assim, pelo amor que eu tenho por ele, talvez ele precisa se afastar de tal pessoa. Talvez ele precisa, sei lá, mudar de escola. Né? Eu tomo uma atitude
para que essa situação não gere algo pior, né? Então, a mudança não está somente na ação, né? Mas está dentro dessa perspectiva de um relacionamento profundo, um amor profundo. Um amor de um pai por um filho, ele não diminui, né, por aquilo que ele faz ou deixa de fazer, né? Então, as ações, aquilo que Deus faz, a ação de Deus na história, às vezes é necessária também para que se estabeleça, né, a sua atuação de acordo com o seu propósito e com a sua aliança. Agora, né, a gente mergulha novamente no texto bíblico para que a gente possa aprender, né? A gente aprende muitas vezes por exemplo e por contraste. Nem todas as histórias bíblicas são grandes histórias de sucesso, né? São exemplos que você deve seguir. Muitas vezes a gente aprende com exemplos que nós não devemos seguir. E aqui a gente tem esse aspecto bem complexo, né? Num contexto muito diferente do nosso, mas que a gente vê homens de Deus, né? O povo de Deus agindo de uma forma a partir da vontade de Deus, e a gente precisa entender como que essa relação se dá, né? Saul, como o rei de Israel, ele age contra um povo, né? Falei que ele ia falar? Olha o barulhão já. Ele age contra, né, os amoreus. Para que a gente possa entender de maneira mais profunda, né, tudo o que está acontecendo aqui, a gente precisa dar uma olhada lá em Êxodo, no capítulo 17. Né? A partir do verso 8, a gente tem o início dessa caminhada entre Israel e os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. E aí, quando Moisés levantava a vara, né, os israelitas tinham vantagem na batalha, só que o Moisés já estava meio idoso, né, quando ele, né, enfraquecia, os amalequitas retomavam, até que o povo ali, né, meio que ergue Moisés e tem vitória sobre os amalequitas. Só que, se nós olharmos a narrativa anterior, nós vemos que o povo de Israel está ali acampado, primeiro versículo, né? Toda a comunidade de Israel partiu no deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Qual que é a ideia daqui? O que está acontecendo? Israel está no deserto, obviamente sem água, e estão indo literalmente, né, de um lugar para o outro. A ideia é que os amorreus, eles estavam ali meio que na tocaia, né? Então, no momento oportuno, a gente vai pegar Israel desprevenido. De que maneira? Galera com sede, galera com fome, galera reclamando de Deus, né? E aí eles pegaram, agora é a hora, né? Então, é para vocês terem ideia mais ou menos de que tipo de povo a gente está falando. De que forma, né, que esses povos lidavam, né, uns com os outros. E, mais do que isso, né, foram séculos, séculos e séculos de conflito, até, né, tem outros textos, né, que falam literalmente da ira, né, dos amoreus se enchendo diante do Senhor, lá em Juízes, e agora a gente vê um basta, né? Então, diante de Saul, eles precisam eliminar completamente a origem, vamos dizer assim, né, dos amoreus, todos os seus bens, para que o Senhor seja ali exaltado. Mas não é o que acontece, né? O que a gente pode aprender de maneira prática em relação a essa história, né? A gente vê que Saul ataca os amoreus, ele mata todo mundo, né? Todo aquele povo é dizimado, todo o seu gado que não prestava é dizimado, todas as coisas ruins são dizimadas, exceto o rei dos amoreus e o melhor do gado, né? Obrigado, Léo. O melhor do gado, né, das ovelhas e bois
que são mantidos. Aí fica a pergunta, por quê? Por que Saul, né, ele obedece em partes aquilo que o Senhor determinou? A primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria que a gente aprendesse, dentro dessa narrativa, dentro daquilo que a gente está falando, dos atributos incomunicáveis, né, daquilo que Deus é, da não mudança de Deus, e o que isso resulta nas nossas ações, primeiro, o nosso Deus, o Deus que nós servimos aqui na Igreja Presbiteriana do Parque, ele não é um Deus manipulável. Ele não é um Deus manipulável. O que isso quer dizer, meus irmãos? Ninguém, nenhuma pessoa, seja ela quem for, tem autoridade para usurpar ou para tomar, de alguma maneira, a glória ou o lugar de Deus. Nem eu, nem o pastor Laci, nem qualquer líder, né, pode tentar, de alguma maneira, né, manipular, usar, seja do púlpito, da Bíblia, da palavra, para algum tipo de benefício próprio, né, para de alguma maneira passar o pé em alguém ou coisa parecida, para falar, olha, não faça isso, porque se você fizer, Deus vai... Nenhum de nós pode ou deve fazer isso. É exatamente o que Saul está tentando fazer. Quando Samuel vai confrontar Saul, o que Saul, né, estava fazendo? Onde Saul estava? Versículo 10, né? A partir do versículo 10. O Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi a Gilgal. Saul, ele não está preocupado em cumprir plenamente a vontade de Deus. Muito pelo contrário. A gente vai ver que todas as manifestações, toda a construção, tudo aquilo que ele faz é para que ele fique bem, para que ele seja glorificado. Meus irmãos, por que ele poupou o rei dos Amalequitas? Por que ele poupou Agag? Porque ele é bonzinho? Ah, não, porque a gente está no mesmo cargo, na mesma altura? Muito pelo contrário. Naquele período, era uma honra, né, para determinado rei ter vários reis em sua submissão. Quem já viu aquele filme 300, né, a ideia do Xerxes era meio essa, né? Fala, olha, eu comando a Grécia, todos os reis, né, das cidades aí e tal, vão estar debaixo do meu comando. Então, Agag ia ser um troféu. A ideia foi assim, ó, os amalequitas eram poderosos, aqui é o rei dos amalequitas, aqui, ó, come da minha comida. Está aqui sentado na minha mesa. Vai viver dos meus favores. O dia que eu fizer assim, acabou os amalequitas. Então, ele está debaixo da minha autoridade. Isso explica o que acontece no final, né? Samuel, um homem de Deus, né, um profeta, eliminar o rei amalequita, por quê? Ele está cumprindo aquilo que o Senhor espera. Não é não, Pedro? Então, a ideia aqui é que Saul está construindo a sua própria glória. Né? Parece até uma intenção boa. Os melhores bois, né, as melhores ovelhas vão ser ali mantidos para quê? Para um sacrifício para Deus em Gilgal. Isso é bom? Parece bom, né? Olha, o povo de Israel escolheu os melhores bois, as melhores ovelhas, vão sacrificar em Gilgal. Mas qual que é a intenção real? Eu sacrifico dos amalequitas, por quê? Para eu não sacrificar o meu. Essa é a ideia do despojo que eles estão fazendo. Por isso que o rei está ali, está meio que ganhando de todos os lados, né? Ele fala, galera, ó, pode levar os bois e tal, seu boi que você está lá, né, trabalhando e tal,
novilho cevado que você está mantendo ali, mantém mais um ano, né? Porque agora você sacrifica aí os amalequitas, então está todo mundo feliz, né? É uma grande refeição. As refeições sacrificiais, o povo também participava. Então, vai ser um churrascão que os outros estão bancando, né? Vamos comer de graça ali, né? Na vitória dos amalequitas. Então, Saul está tentando construir algo que ofusca a vontade de Deus. Ele está fazendo que quase que uma meia-culpa. Parece que está todo mundo bem. Vamos chamar assim, né? Parece que o povo de Deus está voando. Aquela galera que pegou a gente quando a gente estava lá morrendo de sede, agora, onde eles estão? Onde está o rei deles? Debaixo do meu pé. Eu construí até um altar em minha homenagem, com certeza o povo estava aplaudindo. Realmente, Saul está fazendo, está fazendo história em Israel. Mas Samuel passou a madrugada orando por Saul. Isso aqui, meus irmãos, é uma lição muito importante para nós, principalmente para líderes de igreja, liderança da igreja. Meus irmãos, Saul foi ungido rei no lugar de Samuel, né? Samuel era o grande líder do povo. E aqui a ideia, que está aqui no versículo 10, né? Samuel ficou irado. Não é que ele está irado, né, no sentido de, vou pegar Saul pelo pescoço. É também, né? Fala, Saul está pisando na bola, né? O que ele está fazendo com o povo e tal? Mas clama ao Senhor por toda noite. Olha que coisa linda. Samuel está tentando falar, Senhor, vai com calma, né? Saul vai aprender. Saul é menino novo e tal. Mas o Senhor já tomou ali a sua decisão, né? Ele já sabe que Saul não vai se arrepender. Que é o que acontece. Por quê? O coração de Saul já está tomado de orgulho. Ele quer ser o grande, o rei, o glorioso. Mas o nosso Deus não é manipulável. A gente vê que ele tenta dar vários jeitinhos, né? Eu gosto do senso de humor, né, da narrativa. Por mais que seja sério, né? Quando Samuel encontra Saul, fala, Saul, o que você fez, né? Ele falou, eu fiz tudo certinho. Só poupei o rei e tal. Eu falei, e esse monte de boi aí, de ovelha que eu estou ouvindo? Você está de brincadeira? Aí ele fala, não, Samuel, imagina. Os soldados trouxeram esse monte de boi aí, mas eles vão sacrificar o Senhor, né? Pode ficar tranquilo. Está todo mundo bem, né? Todo mundo quer honrar a Deus. Saul acha que ele está brincando com as coisas de Deus. Saul acha que no final, não, pode ficar tranquilo. Eu fui até aqui, mas está tudo tranquilo. O Senhor conhece o nosso coração. O nosso Deus, ele não é manipulável. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos dentro dessa incoerência, né? Nós achamos que porque a gente vem para a igreja, nós achamos, porque, sei lá, eu dou o dízimo, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu não faço isso, porque eu não sou de direita, porque eu não sou de esquerda, né? Porque eu voto em fulano, porque eu não voto em Beltrano, porque eu gosto disso, não gosto daquilo e tal, que o Senhor tem que fazer, né, todos os favores para nós. E isso é um Deus manipulável. Nosso Deus não trabalha dessa forma. Ele não age dessa forma. Ele não lida conosco dessa forma. Na minha adolescência, várias vezes, né, eu fazia propósitos com Deus, mas assim, uma vez eu fiz um propósito porque eu queria uma guitarra, né? Eu precisava de uma guitarra, eu ainda falava, não, Senhor, é para tocar na tua igreja, né? Tava mentira, né? Era para... Assim, toquei na igreja, óbvio, também. Mas, né, não, eu vou deixar de fazer isso, paro de reclamar, né? Lavo louça para minha mãe um ano inteiro e tal, né? Mas... inocente, né? Óbvio. Mas muitas vezes a gente faz isso, né, com uma série de coisas. Eu quero uma promoção e tal, falando, não, eu vou na igreja todo domingo se eu conseguir essa promoção. O nosso Deus não é assim, meus irmãos. O nosso Deus, ele é o que é, né? E ele continua a lidar conosco em amor, paz, né, benignidade, longanimidade. Então, o nosso Deus não é um Deus de jeitinho. Eu não sei vocês, né, mas eu nasci num país que é conhecido, o famoso Brazilian Way, né? A gente dá um jeito, tudo a gente dá uma forma de ajeitar, né? A lei é assim, mas dá para passar por aqui e tal, não fala direito sobre isso. A gente tem essa habilidade, né? É o que Saul tenta fazer. Fala, olha, na verdade, Samuel, eu fiz, mas assim vai ficar bom para todo mundo, né? Eu vou ser um rei querido, Deus vai receber um monte de sacrifício e tal. E aí a gente começa a entender melhor quem é o nosso Deus.
porque uma coisa que é muito importante da gente entender é que o Senhor não tem prazer em exercer o seu juízo, a sua justiça. Muitas vezes a gente é criado, né, e apresenta um Deus sádico, né, um Deus que parece estar esperando, essa é a linha, né? Quando você pisar fora, pum, que bom, esse aí pecou, agora eu vou esculachar. Não, meus irmãos. Nosso Deus, ele não sente alegria nisso. É muito pelo contrário, como eu falei, quantos séculos demoraram para a gente ver, né, o peso da mão do Senhor nos amalequitas. E ele fala literalmente, como eu falei, né, em outros momentos na palavra, está acendendo a minha ira, né? Por quê? Eles não vão se arrepender. Eles não abençoaram Israel. Pelo contrário, eles amaldiçoaram Israel e foram, né, muito sacanas, tentaram destruir o meu povo. Calma, né? Quando chegou o momento, acabou. O próprio Senhor se responsabiliza, né, em agir, em atuar contra aqueles que estão contrários aos seus propósitos. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não cabe a nós, não cabe à igreja, né, por mais que nós sejamos muitas vezes instrumentos da justiça de Deus, como foi Israel nessa situação, né, como muitas vezes a igreja, né, ou cada um de nós pode ser instrumentos da ação de Deus, o Senhor não tem prazer, Ele não se alegra em punir. Né? A gente viu as aberturas da Olimpíada, né? Uma situação super polêmica, né, em relação a essa situação, e eu vi um monte de gente falando, né, não, que o povo francês está amaldiçoado, né, que a mão de Deus vai pesar. Vi gente até falando, não, já entrou um governo de esquerda lá e isso já é o começo da maldição de Deus e tal. Falei, calma, meus irmãos, né? A nossa função como igreja não é falar, quando essa galera, né? Pelo contrário, a nossa função é sermos espelho de um Deus amoroso para que eles se arrependam. Assim como aconteceu em Nínive, né? A nossa ideia não é ficar de pipoquinha lá e falar, nossa, ainda bem que eu estou salvo e eles vão rodar. Não, muito pelo contrário. Né? O nosso Senhor, ele não se alegra nisso. Como eu falei, Samuel intercede por Saul. Né? Fala, Senhor, vai com calma. Né? Tanto que, por mais que Saul seja retirado, né, a gente vai ver que o projeto de Deus é outro, desde o começo da história, né, o nosso Deus, ele, como eu falei, não tem prazer nessas coisas. A forma que se estabelece essa relação é muito diferente da relação que muitas vezes nós esperamos. Então, nós precisamos amar, né? Nós precisamos demonstrar esse amor, nós precisamos ter esse objetivo, arrependimento, transformação, exemplo, né? Não ficar aqui, não, meu Deus, você não vai conhecer, né? Você vai bater a cara na parede e aí eu vou estar lá para rir. Não, né? Muito pelo contrário. O Senhor não sente prazer nessas coisas, pelo contrário, né? Ele sente prazer no quê? No relacionamento, né? A submissão não é melhor? Né? A obediência não é melhor que o sacrifício? Então, todas as questões que aqui estão acontecendo, a gente está vendo, meus irmãos, o rei de Israel, né, nos ensinando, através da sua vida, como nós podemos aprender. Né? Primeiro, nosso Deus não é manipulável. Segundo, Ele não sente, né, não se alegra, não sente prazer em estabelecer o seu juízo. E por último, não menos importante, o Senhor age de acordo com a sua aliança. Aquilo que o Senhor estabeleceu desde o princípio da história, aquilo que o Senhor estabeleceu através do seu povo, continua a ser realidade na nossa vida. Por que Saul é retirado do reinado de Israel? Né? Por que não acontece um evento extraordinário, né? Se nós olharmos, por que, né, não cai um raio, ou por que Samuel não mata o rei e começa uma grande revolução, né, contra Saul? Porque o plano de Deus é muito maior do que as coisas que estão acontecendo aqui, meus irmãos. Assim como os amalequitas lá no deserto tentaram sacanear Israel séculos e séculos antes e viram, né, a sua destruição
séculos depois, o que está acontecendo aqui está refletindo algo que se iniciou lá em Gênesis capítulo 12. Aquilo que o Senhor promete a Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. O povo de Israel falha em ser o povo de Deus. Os reis de Israel falham em ser bons reis. Por quê, meus irmãos? Para se criar a expectativa messiânica. Tem que vir alguém. Tem que vir alguém justo. Tem que vir alguém bom. Tem que vir um rei que vale a pena ser seguido. Esse rei não é um rei de coroa, não é um rei bélico, não é um rei que vai nos controlar pelo seu poder, não é um rei que vai nos obrigar a segui-lo. Esse rei, ele é totalmente diferente de tudo que já se viu. Esse rei, ele vem como um bebê, ele vem como uma criança, que não teve nenhum dos luxos, os confortos que nós tivemos. Ele não teve banho quente, não teve um lugar para ser recebido, não tinha dinheiro para o sacrifício, sacrifica 2 pombinhas. Ele tem uma vida muito mais difícil que a nossa, porque o Senhor estabelece justiça da sua aliança no seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o rei. Quando Saul aqui é deposto, logo a gente já vê, os feitos de Davi nos próximos capítulos, o pessoal acha, então agora é Davi. Não é Davi, não é Salomão, não vai ser Jeroboão ou Roboão ou qualquer um desses homens. Aquilo que o Senhor está trabalhando aqui é para que se cumpra a sua aliança, é para que faça sentido no que nós fazemos hoje, é para que eu e você tenhamos sentido na nossa vida, na nossa fé, naquilo que a gente experimenta aqui, naquilo que a gente vai usufruir de comunhão, para que a gente possa exemplificar para outras pessoas. Nós servimos um Deus vivo. A imutabilidade de Deus não significa que Ele está lá parado, imóvel. Pelo contrário, Ele age em favor da sua aliança. Ele age em favor do seu amor. Ele age em favor daqueles que o temem. É por isso que nós estamos aqui, quando a gente fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente não entende plenamente. Se você perguntar ali, pastora Laci, você entende plenamente, o seu chamado? Há 2 domingos atrás a gente ouviu, Eu ia lá, estou lá num culto, lá fazendo uma situação protocolar, o Senhor veio com um soco no estômago, Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos, A nossa realidade é o quê? Nós estamos alicerçados na aliança do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos tem sentido, porque o nosso Deus, como nós ouvimos já, é um Deus de aliança. Ele que traz sentido às coisas, por mais que a nossa limitação não permita que a gente entenda plenamente todas as coisas. Saul não entendeu, Ele tentou dar um jeitinho e falou: Samuel, vamos lá comigo, vamos fingir que está tudo bem, vamos para o povo lá para ficar tudo sossegado. E a imagem é linda, Mas a gente está vendo um rei. Eu gosto, dos Jogos Olímpicos. Já viram aquela cerimônia de abertura? Presidente do COI, representante de cada país, Todas aquelas autoridades. Você imagina uma dessas autoridades ajoelhada, pedindo por favor, para alguém fazer, por favor, vamos comigo? A gente está vendo o rei de Israel, Samuel, por favor, eu vi o que eu fiz. Só que ele não se arrepende, Ele não se arrepende de verdade. Ele só quer ficar bem diante do povo. E assim como rasga, a roupa de Samuel, ele fala assim: olha, o reino de Deus foi retirado. Saul morre como rei, mas a raiz de Davi está ali alicerçada, não porque Davi vai ser um baita rei, agora sim, esse é o rei. A gente sabe que Davi apronta e apronta muito, Salomão pior, mas ali a raiz de Davi vai florescer o verdadeiro rei da casa de Israel, aquele que traz sentido a todas as coisas. Então, o Senhor age,
porque Ele enxerga aquilo que nós não enxergamos, né? Então, aquilo que vocês olham e falam assim, está uma bagunça, calma, né? O Senhor não saiu do seu trono, Ele continua a ser o Deus de Israel, o Deus da igreja, o meu e o seu Deus, que vai continuar a agir de geração em geração, até que se cumpra plenamente a sua vontade. Gostaria de orar por você. Nós teremos um momento de comunhão na ceia que significa exatamente isso. Aquilo que o Senhor desenhou no passado se cumpriu em Cristo e é realidade hoje e vai ser até que o Senhor volte. Vamos orar, meus irmãos? Gostaria que você orasse já dedicando esse momento para que, mesmo na nossa dificuldade, mesmo nas nossas debilidades, a gente se encontre digno, não pelos nossos méritos, não pelos nossos bois e ovelhas, mas por aquele que se fez cruz no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Ele. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, reconhecendo que nós não temos capacidade, ó Deus, intelectual, física, espiritual, ó Pai, para entender plenamente quem o Senhor é. Na nossa ignorância, muitas vezes, ou às vezes na nossa pecaminosidade, nós tentamos manipular o Senhor, para que o Senhor haja em favor não dos teus projetos e sonhos para nós, mas para que o Senhor haja em favor dos nossos objetivos. Nós queremos te pedir perdão, ó Pai. Perdão quando de alguma maneira, ó Deus, tentamos usurpar a tua glória. Perdão, ó Pai, quando tentamos fazer o nosso nome maior que o seu. E muitas vezes a gente tenta, com algum jeitinho, ó Deus, fazer algo que parece bom, mas que na realidade esconde muito mal, ó Deus, a intenção do nosso coração. Nós clamamos perdão por isso, ó Pai. Perdão, ó Deus, pela nossa comunidade, perdão por nós, perdão, ó Deus, pela nossa denominação, ó Pai, quando outros objetivos tomam a frente daquilo que é a Tua vontade. Nós também, ó Deus, queremos pedir, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não é um Deus maldoso, ó Pai. Em Ti não há nenhuma ponta, ó Deus, de ódio, de rancor, de vingança, ó Pai. O Senhor é um Deus amoroso e não tem prazer, ó Pai, em agir, ó Deus, estabelecer justiça, Senhor. Assim como o Senhor sofreu, ó Pai, com a morte do Teu Filho na cruz, nós cremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, se entristece quando nós nos afastamos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós, quando achamos que os nossos projetos são melhores que os Teus. E por isso, Senhor, clamamos perdão mais uma vez. E, Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor age em favor da Tua aliança. Porque na nossa visão limitada, ó Pai, nós não conseguimos enxergar. Muitas vezes pensamos, ó Deus, que as coisas estão, ó Pai, distantes dos Teus propósitos, mas nada, Senhor. Nenhum ponto, nenhuma vírgula, nada se afasta, ó Deus, daquilo que o Senhor determinou. E por isso nós confiamos, ó Pai. Por isso que nós cremos, ó Deus, na perseverança dos santos. Por isso que nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não está demorando, que o Senhor não tarda. O Senhor age, ó Pai, no Teu tempo, ó Pai, que é melhor que o nosso. Então, traz consolo para nós, ó Deus, naquilo que nós buscamos, ó Pai, naquilo que aflige o nosso coração, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos traga paz, porque o Senhor age de acordo com a Tua aliança, ó Pai, de acordo com os Teus objetivos, para que nós estejamos mais próximos do Senhor, assim como estamos, ó Pai, sentados nessa mesa. A mesa que o Senhor separou, a mesa que o Senhor preparou para estarmos diante do Senhor por toda a eternidade. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, a começar em mim, Senhor. Amém, Pai.